Olha, quem não sabe inglês nem adianta ir pra Disney que não vai aproveitar. Será que isso é verdade? Me acompanha no vídeo de hoje que eu vou esclarecer essa dúvida. Hello and welcome to my channel. Eu sou o Thiago Ferreira do Destravando o Seu Inglês e aqui a gente vai falar agora se é realmente necessário saber falar inglês para aproveitar as delícias do mundo mágico de Walt Disney. Mas antes da gente realmente entrar no tópico, aproveita, já deixa o seu like que é muito importante para mim, me ajuda pra caramba, e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, assim você não perde nenhum vídeo quando ele for postado. Bom, eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque um pouquinho antes da pandemia, no Natal de 2019, eu fui com a minha família para Orlando pra gente ir nos parques da Disney, onde a gente conseguiu levar até o meu avô de 92 anos para aproveitar toda a magia que o Walt Disney preparou pra gente. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que é necessário saber falar inglês para ir até lá, para aproveitar as atrações que tem? Porque durante a viagem eu me deparei com muitas pessoas que não falavam absolutamente nada do idioma. E eu ficava pensando, gente do céu, será que eles realmente estão curtindo? Então, depois de toda a experiência, conversei com pessoas que estavam lá também, eu resolvi compartilhar o que eu penso, o que eu acho sobre você falar inglês e ir para Orlando aproveitar os parques temáticos, nem apenas da Disney, mas tem também da Universal, o SeaWorld, Busch Gardens e por aí vai. Bom, acontece o seguinte, é claro que é tudo muito lindo e fantástico quando você chega nesses parques. Então, a parte visual, ela é realmente maravilhosa. Quando você entra, já quando você tá chegando e você começa a ver de longe, o coração já bate mais forte, porque é algo que realmente chama muita atenção. E quando você tá dentro do parque, os detalhes são incríveis também. Toda a decoração, até a coisinha mínima, tipo detalhes em árvore, assim, que eles pensam para trazer algo mais lúdico, a gente fica admirado. Então, quando a gente tá lá, mesmo se você não sabe nada, você já começa a ter a impressão que você tá num local especial. E isso já vale muito a pena. Eu sei disso porque meu avô mesmo, que nunca tinha ido para os Estados Unidos, foi a primeira vez que ele foi, ele não fala praticamente nada, ele não falava praticamente nada de inglês e ele achou tudo muito lindo, muito maravilhoso e ele realmente ficava admirado. Mas aí a gente vai entrar na questão das atrações, né? E as atrações, de novo, elas trabalham muito com efeitos especiais, trabalham bastante com a questão da emoção. Então a gente tem as atrações que elas envolvem mais uma história e a gente também tem os brinquedos que são mais de adrenalina. Então uma montanha-russa, por exemplo, o objetivo mesmo é o movimento, né? A adrenalina que você vai sentir durante todo o percurso. E aí que a gente separa os tipos de turista, digamos assim, né, que vão pro parque. Existe a galera que realmente só tá afim da adrenalina, que é em montanha-russa, atrás de montanha-russa, e, é claro, você não tem necessidade de saber falar inglês para isso. Afinal de contas, você não está lá pela história, você está lá mesmo pela emoção. Agora, existe toda uma outra parte, né, que envolve o seu passeio, que é toda a história que foi criada dentro do parque. Então, os parques, eles trabalham com temas, por isso que o nome é Theme Park, né? É um parque temático, a Theme Park. Então, é criado um tema, uma história envolvendo o parque e dentro das atrações, eles vão trabalhar, né? O parque, os personagens, eles estão lá para trabalhar essas histórias
para você. Agora, é óbvio que se você não consegue entender o inglês, fica muito complicado você aproveitar essa outra parte da viagem. E infelizmente isso acontece muito. Muitas pessoas vão lá e elas ficam realmente só olhando o que está acontecendo, mas elas não fazem ideia do que está sendo falado e da história que se passa. E isso eu acho muito triste, principalmente na Disney, porque ainda que você tenha outros parques, né, que não são só da Disney, para quem não sabe, o Walt Disney World, né, ele não é o único complexo que tem ali em Orlando, nas redondezas, que tem parque temático. A gente também tem a Universal, que é um outro complexo que não faz parte da Disney, mas está em Orlando também. E a gente tem outros parques como SeaWorld e também tem o Busch Gardens, que fica em Tampa, que é uma cidade mais ou menos 1 hora de Orlando. A proposta da Disney é uma proposta muito de contar história, mesmo porque a gente tem todos esses filmes que a gente vê e eles realmente, né, nos cativaram por conta da história. Então, quando você entra num parque, cada atração tem um motivo, tem uma razão. E do primeiro momento que você pisa lá, eles começam a destrinchar um enredo para que todo aquele percurso faça sentido. A Disney é a que mais trabalha história ali em Orlando, né, dos complexos de parque. Então, realmente, se você não fala inglês, você não vai conseguir acompanhar o que eles estão falando para você. Aí você só vai ficar mesmo por conta do visual. E o problema maior é, nos parques da Disney, você não tem muitos brinquedos de adrenalina, como você teria, por exemplo, no Busch Gardens, que é praticamente montanha-russa. Então, você vai estar refém de shows e de atrações com um tema mais desenvolvido. Eles chacoalham um pouco, fazem uma movimentação, mas tem muita coisa em 3D que são histórias, né? Então, se você não sabe o que eles estão dizendo lá, você não vai ter o mesmo aproveitamento que outra pessoa teria. Só que aí vem uma coisa que a gente não pensa muito quando a gente vai, né? A pessoa que não fala inglês e a pessoa super fluente em inglês vão pagar exatamente o mesmo valor do ingresso, mas elas terão experiências muito, mas muito diferentes. Se você for para Disney sem saber absolutamente nada, primeiro que você vai ficar refém de alguma pessoa para que você consiga se comunicar em coisas super básicas para descobrir onde é um banheiro ou então pegar alguma coisa para comer, para beber. Agora, se quando você entra quando você entrar numa atração, realmente não adianta. Você só vai ficar olhando, vendo as coisas. Não dá para você ficar perguntando para aquela pessoa, o que tá acontecendo? Me conta, que eu vou ser muito sincero para você. Você vai ser um estraga-prazeres, porque daí a pessoa não vai conseguir prestar atenção na atração, porque tem que ficar falando para você tudo que tá acontecendo e você vai acabar criando uma inimizade. Eu sei porque isso daí já aconteceu comigo, né? Então é o seguinte, espera acabar a atração, depois a pessoa te conta o que se passou, a história que se passou lá dentro, né? Mas no momento, infelizmente, você vai perder. E por que é tão bacana você saber o inglês nesses casos? Porque eles contam muitas piadas, né? Tem muitas tiradas durante os shows. Existe também a questão de você criar uma situação, um suspense, você criar uma antecipação, que é criado, na maioria das vezes, através do diálogo. Se você não compreende esse diálogo, você perde muito da emoção do show. E, de novo, fica uma coisa mais... É quase uma contemplação de artes plásticas, porque você fica olhando só as imagens que vão aparecer. Então, os efeitos especiais são sensacionais, são esplêndidos, né? O som também é muito bom, então você escuta as coisas explodindo, né? Barulho aqui e ali, você consegue pegar isso, só que realmente você não vai saber por que determinada pessoa ou determinado personagem fez isso ou fez aquilo. Então, a conclusão que eu chego é, se você vai gastar um dinheiro para ir até a Disney, e olha que tá super caro. Para você ter ideia, na época que eu fui, que foi dezembro de 2019, a gente tava pagando cerca de 125, 130 dólares o ingresso por cada parque. Ou seja, é um investimento muito pesado
para alguém que não vai conseguir aproveitar nem metade da experiência se não sabe a língua. Mas é claro, se você quer muito ir, se você tem condições de pagar, se é a sua primeira vez indo na Disney, né, você vai se maravilhar. É uma experiência encantadora, é uma experiência incrível. A primeira vez que eu fui para Disney, eu não sabia praticamente nada de inglês. Eu tinha 7 anos de idade e ainda assim eu fiquei maravilhado. Mas é óbvio que eu tinha um olhar de criança e ainda de uma criança pequena. Ou seja, não me interessava muito a história em si, eu gostava mais realmente da parte visual. Mas quando a gente cresce, a gente é adulto, a gente gosta de entender, né? O adulto, ele busca muito a lógica, ele quer entender o que está acontecendo. E se você não consegue essa explicação, a coisa fica meio monótona, fica meio chato, fica meio cansativo. E levando em consideração o valor que você pagou, o tempo que você gastou, né? Não só suas férias, mas para você chegar até os Estados Unidos, né? A viagem, ainda que seja umas 8 horas, é cansativo. Então, teve tudo isso, você quer realmente obter a melhor experiência possível. Por isso, dê um jeito de aprender, nem que seja um básico de inglês para você conseguir e aproveitar, ter toda a experiência. E com relação à cidade de Orlando, bom, a cidade de Orlando, eu vou ser muito honesto para você, existe um universo paralelo de brasileiros lá, então realmente se você não quiser depender do inglês, você consegue ir em padarias brasileiras, restaurantes brasileiros, você encontra outros brasileiros com muita facilidade, mas lembrando que se você não mora na cidade, você está indo lá para passar uma semana, 2 semanas, o bacana é você viver a experiência dos locais, né? Assim, dos locais que são de lá mesmo, dos americanos. Então, ir em bares americanos, restaurantes americanos, que fazem mais parte de algo mais diferente do nosso. Porque você ir para um local, até lá você viajar, imagina, você atravessar, né, metade do globo para você ir atrás de experiências que você teria na sua esquina para comer pão de queijo, não sei se é uma boa jogada aí, principalmente investimento de dinheiro. Então, esteja preparado com o seu inglês, mas é claro, não se preocupe se você não estiver, ainda assim você terá uma viagem muito gostosa, muito maravilhosa e os parques, eles são realmente excelentes. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui que eu abri o meu coração, minha opinião sobre essa questão de saber inglês para ir para a Disney. E não esquece de deixar nos comentários aqui se você já foi para Disney e não sabia falar inglês, como é que foi a sua experiência, se você já teve a experiência de ir sem saber, depois voltar sabendo falar um pouco de inglês, se isso mudou a forma como você aproveitou a sua viagem. E lembrando de novo, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Thank you so much and see you around!